Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o programa Rotary em Ação, do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte. Como o propósito do programa Rotary em Ação é convidar pessoas com experiências em áreas específicas, como promoção da paz, saúde, combate a doenças, apoio à educação, desenvolvimento comunitário e sustentabilidade ambiental. Hoje, o nosso convidado é o médico Dr. Delton Eustácio Ferraz. Dr. Delton, quero, em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, agradecê-lo por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, para a gente conversar um pouco a respeito da atual situação da saúde municipal. O nosso muito obrigado por ter dispor a vir aqui. Dr. Giroto, eu que agradeço o convite. É um imenso prazer em estar aqui junto a vocês e poder mostrar o pouco que nós viemos a realizar na nossa saúde do nosso município. Pois não. Dr. Delton, antes de nós iniciarmos o nosso programa, nossa conversa, nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho do currículo do nosso entrevistado. Por favor, quem é Delton Eustácio Ferraz? Eu sou prudentino, nasci aqui no nosso município de Presidente Prudente em 1971. Fui criado aqui, meus pais são professores, fui criado ali, nasci próximo à Santa Casa, passei toda a minha infância na mesma região e estudei todo o tempo aqui em Presidente Prudente. Fiz faculdade de odontologia, primeiro minha formação, eu iniciei na área da saúde como odontólogo. Terminei meus estudos da odontologia e eu fui embora de Presidente Prudente. Eu me ausentei do município durante 3 anos. Foi quando eu tive o regresso para cá, que eu retornei aos estudos, fiz a faculdade de medicina, terminando aqui na própria Universidade do Oeste Paulista, na UNOeste. Terminando a faculdade, também fiz a minha residência, e a minha residência que eu fiz, a minha especialização na área da ortopedia e traumatologia, né? Então, curtamente, é isso. Dr. Delton, o senhor nunca foi político, nunca trabalhou em órgãos públicos. Como se deu essa indicação para assumir essa pasta da saúde aqui do município de Presidente Prudente? Realmente, eu não sou político, não tenho pretensões políticas, só que agora, no momento, eu estou sendo político, né? Pois não. E quando o nosso prefeito Ed Thomas, ele foi eleito e ele estava montando a sua equipe, e um dia eu recebi um telefonema se eu não poderia conversar com o prefeito. Eu falei, claro, estou à disposição, posso conversar. Antes eu tinha várias ideologias, várias intenções, ideias de poder montar no nosso município coisas que existem em outros municípios. Por exemplo, Casa da Especialidade, Centro de Especialidade. Então, eu tinha um certo interesse em poder trabalhar no município? Sim, eu tinha, né? Pois não. Então, tinha projetos que às vezes a gente pensava, elaborava e passava para alguns colegas que estavam trabalhando no município, que fazia parte da vereança, tudo, se poderia montar essas coisas. Então, quando o prefeito me chamou, eu até pensei que seria para poder
comentar e falar de algum desses projetos, né? E foi uma surpresa, porque como eu não faço parte de nenhum grupo político, não sou filiado a nenhum partido, não trabalho para nenhum candidato, não fiz nenhum trabalho especificamente para poder trabalhar e almejar alguma coisa, foi uma surpresa para mim na hora que eu recebi o convite, né? Tá certo. Doutor Delton, como o senhor classificaria, nós estamos em plena pandemia da coronavírus, uma situação que a gente não esperava que se agravasse, a situação dos hospitais hoje aqui na nossa cidade, referente principalmente à Covid-19? Hoje realmente não é só o nosso município, né? É o estado, o país, o mundo, nós estamos vivendo uma verdadeira calamidade. E é uma doença que veio, que eu creio que às vezes a gente fica pensando, será que é para fazer seleção da espécie? É para poder melhorar o convívio familiar, para a gente poder se apegar mais a Deus? O que será que está acontecendo? Só que, e quando a gente para, a gente vê no passado do nosso planeta, que quando nós tivemos a outra pandemia, a última pandemia que teve foi da gripe espanhola, em 1918. Naquela época, esta pandemia durou 3 anos e foi uma pandemia muito severa que chegou a dizimar 1/3 da população mundial. E a gente vê, era uma época que não tinha tanto acesso aos outros lugares, existiam lugares que não tinham sido ainda descobertos, desbravados, e teve essa pandemia e chegou a cometer a 1/3 da população mundial. Hoje nós temos acesso a vários lugares muito rápido, com avião, navio, carros. Então, hoje eu vejo o grau de contaminação, de transmitibilidade da doença é muito maior do que naquela época. E assim, como naquela época não tinha esse grau de transmissão da doença, mas só que também nós não tínhamos, na época, as tecnologias que nós temos hoje, dos respiradores, das bombas de infusão, dos monitores cardíacos, nós não tínhamos antibióticos, nós não tínhamos anestésicos, nós não tínhamos sedativos. Então, é uma coisa que na época eu vejo que para a população ser tratada e buscar o tratamento e a cura era muito mais difícil do que hoje. E também, então, eu acredito que nós não vamos viver a mesma gravidade que nós vivemos. E nós tivemos que aprender a conviver com aquela patologia da gripe espanhola, que na realidade é o nosso vírus da influenza. Da nossa gripe comum. Então hoje nós aprendemos a conviver e até hoje a gripe comum mata pessoas. Muito menos, mas nós aprendemos a conviver, o nosso organismo foi se adaptando, então nós vamos buscando melhoras. E é o que eu acredito que vai acontecer com o Covid. Então, nós vamos ter perda? Vamos. Infelizmente, nós vamos. Nós vamos ter que aprender a conviver com ela. O nosso organismo vai ter que se adaptar. Às vezes, a máscara, que antigamente era um item que tampava o rosto da gente, escondia a identidade da pessoa, hoje a máscara é um item que mostra a identidade da pessoa, mostra a responsabilidade que ela tem. Né? Então, nós vamos ter que aprender a viver desse jeito. Né? E a respeito dos hospitais, nós não estávamos preparados para viver essa pandemia. E é difícil. Então, hoje falta leito, falta equipamento, falta equipe de profissionais para poder tratar, falta medicamentos. Então, nós não estávamos preparados. Só que o ser humano ele é inteligente, Deus deu a capacidade de raciocínio, de pensar para poder buscar, Deus deu a capacidade do homem buscar a melhorar a ciência para a gente poder combater essas coisas, né? Então eu acredito, eu creio, tenho fé que nós vamos conseguir vencer isso.
Nós estamos em pleno mês de abril e a gente tem visto pelos noticiários, não só aqui na nossa cidade, como em todo o estado e o Brasil todo, o mundo inclusive. Nos parece que o mês de abril tem sido um mês bastante... que o pico de... as notícias que a gente tem ouvido, visto na televisão, é de que há mortes por falta de leitos, é isso mesmo? Falta algum outro insumo? Não é que as mortes estão ocorrendo por falta de leito. Existe uma estatística que fala que a população toda sendo contaminada, 20% vão ter sintomas, 5% vão ser sintomas graves e 2% vão a óbito. Então, mesmo você tendo um bom atendimento, porque tem pessoas que não faltou leito, que teve atendimento, teve assistência, foi feito vaga na UTI, foi feita medicação e foram a óbitos. Então, não significa que a pessoa foi a óbito por falta do leito. É óbvio que quando a gente fala que a pessoa precisa de um leito, tudo, isso aí que o ser humano ele tem que ser assistido. Nós não podemos deixar o paciente desassistido. É inadmissível a pessoa chegar e falar assim, você está com a doença, você vai para sua casa e quando piorar você volta. Isso daí seria acontecer com um animal no meio do mato. A pessoa cai, machuca, o animal cai, machuca, você abandona. Nós, seres humanos, não podemos fazer. Isso daí é um atendimento humanizado. Você assistir ao paciente. E nós, quando fazemos um juramento na medicina, o juramento fala que nós vamos fazer o quê? Vamos tratar os nossos pacientes da melhor forma possível. Que é para poder o quê? Ajudar a amenizar o sofrimento. Nós não vamos curar. Quem cura é Deus, é a própria natureza. O que nós vamos fazer é ajudar a amenizar o sofrimento do nosso paciente. Esta é a função do médico. Então, o que acontece? Teve pacientes que foram a óbito, teve pacientes que não tiveram a oportunidade, a chance de chegar em uma UTI? Infelizmente teve. A nossa região, o nosso município, é uma região que é esquecida pelos nossos governantes. Então, nossa região tinha pouco leito de UTI. Eu já vivenciei isso, eu já vivenciei, tive pacientes que era para ser feito cirurgias e não foi feito cirurgia porque não havia vaga de UTI. Isto antes da pandemia, isso há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás. Então, leito de UTI sempre faltou. Sempre faltou. É caro, alguém tem que pagar por isso. Então, agora, por que não aumentou o número de leito? É fácil a pessoa falar assim, vamos montar um hospital de campanha. Ok, vamos montar o hospital de campanha. E pegar e mandar R$400 para você poder manter um leito de hospital de campanha. Quanto que custa uma dose de dipirona para poder tirar febre e aliviador? Quanto que custa um frasquinho de soro? O auxiliar de enfermagem, a pessoa que está limpando o local. Então, é fácil. E os equipamentos? E eu quero aqui como eu estou tendo essa oportunidade, eu quero agradecer imensamente à Sociedade Prudentina, aos empresários prudentinos, colaboraram, às pessoas de bom coração, de bons costumes, que ajudou muito e colaboraram, fazendo doação de equipamentos, de insumos, e teve pessoas que ligaram para fazer doação, só que eles não tinham dinheiro, que eles poderiam doar oração. Olha, chego a ficar emocionado quando eu lembro de uma coisa dessa, porque não tem coisa mais importante que o amor do ser humano e o carinho e a presença de Deus. Tá certo. O programa Rota em Ação dá um breve intervalo, volta no próximo bloco.